grupo de trabalho traz o estudo de caso e nós retiramos as informações do livro Como Elaborar Projetos de Pesquisa, do Antônio Carlos Gil. O estudo de caso ele analisa profundamente e podemos dizer que até exaustivamente um ou mais casos, de maneira que nós trazemos informações amplas, detalhadas sobre eles. E também é considerado um delineamento muito adequado quando nós estamos investigando fenômenos que estão muito ligados ao seu contexto real, de uma maneira que a gente não consegue nem perceber com clareza os limites entre esse fenômeno investigado e esse contexto de realidade. Trazemos aqui quais são os propósitos do estudo de caso, lembrando que o propósito é trazer uma visão global do problema, identificando quais são os fatores que o influenciam e por eles são influenciados. E as etapas do estudo de caso passam pela sua formulação do problema, que é você definir qual é a questão da pesquisa. Depois você vai definir quais são as unidades caso, que aí pode ser um indivíduo apenas ou até mesmo uma nação, uma cultura inteira. Você vai fazer a seleção dos casos e, por fim, você vai trazer o detalhamento, né? A elaboração do protocolo é o detalhamento de como você vai conduzir a sua pesquisa. Coleta de dados. Na maioria dos estudos de caso, a coleta de dados pode ser feita mediante a observação, a entrevistas e as análises de documento. Já nas entrevistas, elas requerem uma tomada de múltiplos cuidados para a sua condução, tais como definição da modalidade de entrevista, quantidade de entrevista, seleção dos informantes e negociação da entrevista. Quanto técnica de pesquisa, a observação pode assumir pelo menos 3 modalidades: a espontânea, a sistemática e a participante. A consulta a fontes documentais é imprescindível para qualquer estudo de caso. Uma análise de estudo de casos não deve meramente resumir o caso. Ela precisa identificar questões e problemas-chave, propor e avaliar medidas alternativas e extrair conclusões apropriadas. Quando falamos de codificação de dados, precisamos pensar se será realizada antes ou depois da coleta de dados. Se feita antes, a elaboração do questionário ou do formulário para esse fim tem que ser feita. Quando se decide pós-codificação, aí a gente precisa fazer julgamentos complexos acerca dos dados. É necessário definir critérios para isso. Em pesquisas quantitativas, as categorias frequentemente são estabelecidas a priori, o que simplifica sobremaneira o trabalho analítico. Já nas pesquisas qualitativas, o conjunto inicial das categorias é reexaminado e modificado sucessivamente para obter ideias mais abrangentes e significativas. A categorização dos dados possibilita sua descrição. Contudo, mesmo que a pesquisa seja de cunho descritivo, é necessário que o pesquisador ultrapasse a mera descrição, buscando acrescentar algo ao questionamento existente sobre o assunto. Preciso questionar. E para que o estudo de campo tenha algum valor, é necessário que seja capaz de acrescentar algo ao que já é conhecido. Isso não significa, porém, que deva obrigatoriamente culminar num conjunto de preposições capazes de proporcionar uma nova perspectiva teórica ao problema. Um estudo de campo pode ser reconhecido como válido quando se mostra capaz de levantar novas questões, hipóteses ou serem consideradas em um futuro estudo. A redação do relatório de um estudo de caso geralmente exige mais do pesquisador do que outras modalidades de pesquisa, pois os dados são numerosos e obtidos de forma diferentes, tornando-se necessário sua seleção e organização de forma criteriosa. Nos estudos de caso, existem diferentes estruturas redacionais, e aqui a clássica, onde encontra-se os periódicos científicos, teses e dissertações, a estrutura narrativa, onde destaca-se o caso histórico, a estrutura descritiva, a qual relata os aspectos sociais e de uma empresa, por exemplo, a construção de teoria, que pode sugerir ampliações de uma teoria que está sendo analisada, e a estrutura de suspense, que desvenda a situação analisada de forma gradual. E para melhor conhecimento sobre este assunto, recomendamos os livros Como Elaborar Projetos de Pesquisa, de Antônio Carlos Gil, que foi o livro utilizado para essa apresentação. O livro Estudo de Caso, Planejamentos e Métodos, de Robert Wynne, que é o livro mais conhecido sobre o assunto. E o livro Estudo de Caso, Uma Estratégia de Pesquisa, de Gilberto Martins, que foi o primeiro livro publicado por autor brasileiro. E também selecionamos exemplos de estudo de caso em dissertações do Educimate. A apropriação do conceito de números por um estudante com síndrome de Williams,
a perspectiva dos espaços de educação não formal e da abordagem CTSA na formação de técnicos de remuneração, a escola sustentável, um estudo de caso envolvido em uma escola municipal de Aracruz, a educação financeira, um estudo de caso na formação inicial de professores de matemática. E para finalizar, quanto mais suas questões procurarem explicar alguma circunstância presente ou algum fenômeno social, mais o método do estudo de caso será relevante.